Sono, a base da saúde dos seres humanos. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 4 passos para fazer tu melhorar a qualidade do teu sono. Mas antes disso, tu precisa entender se ele está com qualidade ou não, se tu precisa melhorar essa qualidade ou não. Então eu vou te dar alguns sintomas aí que tu pode estar tendo e que te explicam, né, que é o teu corpo te dizendo que tu já vem há um tempo com sono de baixa qualidade. Veja bem, é médio e longo prazo que começa a dar problema. Se tu dormir uma semana meio mal, tu vai sentir algumas coisas, mas não vai ser um absurdo, tá? Só que assim, claro que não é legal. Mas se a gente pensar em otimizar a qualidade do sono como uma regra, as exceções vão acontecer. Então fica tranquilo que a tua vida não vai ser um saco agora. Vamos lá. Antes então de tu saber esses 4 passos, tu precisa entender o que o teu corpo está te dizendo, né? Tem algumas coisas que mostram que a gente está tendo uma qualidade baixa de sono. E quando eu falo qualidade, eu tô falando de qualidade, não de quantidade. Então não é aquela coisa assim de ficar 8 horas, eu preciso dormir 8 horas e não consigo. Não. Se tu otimizar as fases do teu sono, que são mais essenciais para a tua saúde, tu não precisa dormir as 8 horas. Claro, isso é lá na frente. Então vamos por partes. Primeira coisa, tu tá sentindo muita alergia, tu tá tendo muitas crises de alergia, digamos que tu seja uma pessoa como eu que tem rinite. Quando eu fico um tempo sem dormir, e pra mim já funciona no mesmo dia, tá? Eu tenho uma rinite, um espirro atrás do outro, é uma coisa muito ruim. Então esse tipo de doença, não é doença, tá? É alergia respiratória mesmo, de coceira no nariz, espirro, esse tipo de coisa. Isso é um indício, tá? Outro indício, alergias de pele, que são muito referentes ao sistema nervoso. Então tu vai dizer, talvez alguém vai te dizer, né, algum médico, algum dermatologista vai te dizer que é de cunho nervoso. E aí tu vai pensar, nossa, eu estou muito ansiosa. E talvez tu só esteja há muito tempo dormindo mal. Claro que a ansiedade tem a ver com isso, e tu já vai entender por quê. Tá, que mais? Dores musculares e dores articulares, daquelas que não passam nunca. Tu fez um treino, daí tu ficou com uma dor, daqui a uns 2, 3 dias ela foi passando. Ok, normal. Se ela persistir por muito tempo, isso pode ser um sinal de um sono de baixa qualidade. O sono profundo, ele tem uma propriedade muito maravilhosa de fazer com que tu libere o hormônio do crescimento, que é o GH, que faz com que tu cure as coisas mais rápido. Então isso serve para lesões articulares, lesões musculares, que são essas pequenas lesões que a gente faz no treinamento. Tu vai ter machucado, sei lá, aquela ferida que não cura, aquela mancha roxa que não sai nunca. Tudo isso, claro, existe uma genética também, mas tudo isso é muito otimizado pelo sono profundo, porque ele também faz uma limpeza das toxinas. Então vamos lá para o próximo sintoma. Se tu tiver se sentindo assim meio, parece que a tua mente, que tu esquece das coisas, parece que tu fica tentando assim, não consegue, a tua mente não funciona, sabe? Tipo um branco assim. Isso também pode ter a ver com a falta de sono profundo. Longo prazo, de novo. Então, presta atenção. Se tu começa a falhar a memória, é isso que eu acabei de falar. Isso pode ser um sinal de baixa qualidade de sono. Depois a gente tem aquela coisa de ou engordar muito ou emagrecer muito. Tipo assim, pode acontecer de tu perder massa muscular, de tu te sentir mais fraca. Pode acontecer também de tu ganhar muita gordura. E, de novo, tá? Eu tô falando de médio e longo prazo. Então, isso também tem relação com a qualidade de sono. De novo, por causa do GH, o sono profundo faz toda essa limpeza e aí ele também vai te ajudar a ter uma super compensação. Quando tu faz um treino, na hora que tu dorme é a hora que o treino vai dar o efeito, vamos dizer assim, é a hora que teu corpo vai curar aquilo que tu causou no treino e vai te dar um pouquinho a mais. Então, se tu não tá tendo bons resultados ou se tu tá tendo o resultado contrário do que tu quer, grandes chances de ser por sono de baixa qualidade. Uma outra coisa muito legal e muito louca que acontece quando tu fica muito tempo dormindo mal é mau humor. Essa até parece meio óbvia, né? Porque, ai, que saco, eu dormi mal. Não é só pelo óbvio, é também porque se tu não tá tendo sono REM, e aí entra, tu tá acordando muito mais cedo do que o normal, tu não tá tendo aquele sono que vai até um certo horário que teu corpo precisa, essa é a hora que tu perde o sono REM. E esse sono, ele é um tipo de terapia. Há autores que falam que é a autoterapia que a natureza nos deu. Então tu não precisaria fazer uma terapia fora se tu dormisse bem. Inclusive tem um estudo bem interessante, abre parênteses, que eles fizeram com veteranos de guerra. Eles não conseguiam ter mais uma boa quantidade de sono REM, e aí assim, passava anos e anos e os caras continuavam muito traumatizados, não curava nunca, eles tinham tendências suicidas, era um negócio muito grave. E aí eles fizeram um estudo com essa galera e botaram eles, otimizaram a fase do sono REM. E isso foi assim, uma mudança vertiginosa do início para o fim do estudo, porque eles começaram a conseguir
acessar essas memórias na hora do sono, que é não à toa a hora do sonho também, e conseguiram ir processando junto com outras formas de terapia. Óbvio, eu não tô falando que é único, mas que é essencial sim. Sabe aquele ditado que diz, não tem nada melhor do que um dia após o outro? Sim, isso só é verdade quando tu consegue ter uma noite de sono de qualidade no meio, tá? Então, o humor é muito regulado por causa do sono REM. Então, pensa sobre isso. Se tu tá muito mal-humorado há muito tempo, já procurou outros motivos e não é, pode ser porque tu esteja perdendo o sono REM. Então tá, dito isso, alguns dos sintomas, tá? Um vai levando ao outro, talvez tu vai conseguir achar relação entre alguma coisa que tu tem, que eu não falei, mas que tem a ver com essas outras coisas que eu falei. Tem muitos outros fatores, muitos outros sintomas, e a gente vai e trata o sintoma, né? Tipo assim, tô com alergia, eu vou tratar, que nem eu falei no início do vídeo, eu vou tratar, eu vou tomar antialérgico. E na verdade essa não é a causa, esse é o sintoma num sono de baixa qualidade. E aí, tu tem que começar a pensar no sono como a base da tua saúde. Então, não basta tu tomar o antialérgico, vamos dizer assim. Não basta tu tomar o whey protein para ganhar massa muscular se tu não estiver dormindo. Então, tudo isso, todo sono de baixa qualidade pode ser a causa, a grande e a maior causa desses problemas. E aí tu vai atacar o quê? Sempre o sintoma. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? A gente pega um detalhezinho e separa do resto. Então, eu quero que tu comece a misturar as coisas na tua saúde. Nada é isolado. Assim como num treino, tu não tem como isolar uma musculatura. Quer dizer, tu até vai isolar, mas em geral é muito melhor, tu tem muito mais resultado para tua saúde, se tu tá buscando uma saúde melhor, fazer as coisas da tua vida, do dia a dia, dos esportes melhor, quando tu integra as musculaturas, tá? Então, independente se tu faz fisiculturismo ou outro tipo de esporte que precisa isolar as musculaturas. Vamos lá, vamos para os passos para que tu tenha um sono de maior qualidade. Então, se tu tem alguma dessas coisas que eu falei, tu pode praticar isso. Se tu não tem essas coisas que eu falei, tá tudo certo, não tem nenhum desses sintomas, mesmo assim, experimenta para ver se tu não vai te sentir mais descansado. Tem mais um sintoma muito interessante da falta de sono de qualidade, que é a falta de energia ao longo do dia. Essa é bem óbvia, né? Tipo assim, tu vai te arrastar ao longo do dia, tu vai te arrastar de manhã, de tarde, tu vai de noite talvez acordar, porque o teu sistema ali de cortisol e melatonina estão um pouco desregulados, e é para isso que vão servir esses passos que eu vou te dar. Vamos lá. Passo 1, não começa perto da hora de tu ir dormir, começa quando tu acorda. Acordou, tu precisa otimizar o teu hormônio cortisol. Esse hormônio, ele serve para te acordar, para te deixar mais no estresse. Só que às vezes a gente acha que o estresse é uma coisa ruim. Nesse caso não, ele é um excelente indicador da tua saúde, se tu tem um cortisol alto de manhã. Isso quer dizer o quê? Que teu relógio biológico está bem ativado com o dia, com o ciclo de 24 horas, o ciclo circadiano. Então, tu precisa que esse hormônio esteja alto nesta hora da manhã, na hora que tu acorda. É ele que te faz acordar, na verdade. Tu vai lá e vai te mexer, te movimentar. E aí, tu pode fazer um treino, pode, mas tu não precisa fazer um treino, aquele oficial, né, que tu vai na academia, não, tu pode fazer movimentos dentro da tua casa. E aí vai ser passear com o cachorro, sei lá, tô chutando aqui, tu vai fazer algumas posições de yoga, eu não sei o que tu gosta. Tu pode subir e descer uma escada, tu pode subir um degrau, descer um degrau, fazer alguns agachamentos, fazer uma corrida no lugar, alguma coisa para mexer o teu corpo, para subir a tua frequência cardíaca, para sair do repouso. Fez isso, tu já tá colocando, assim, dizendo pro teu cortisol subir. O movimento é uma das principais coisas que fazem com que tu tenha um cortisol mais alto, com que aumente teu cortisol. Então, tu já deve ter pensado, bom, então se eu tenho que fazer de manhã, quer dizer que se eu fizer de noite não é muito bom, né? Vamos lá, vai ligando os pontinhos, tá certo? Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, luz natural. A luz natural, ela ativa várias funções biológicas. Eu vou te dar um exemplo só. Quando tu pega a luz natural, assim, nessa região aqui do teu corpo, que é onde se encontra o núcleo supraquiasmático, que é aquele ali é o teu reloginho, tá? Ele fica no teu hipotálamo. O que adianta esses nomes, né? Vamos direto ao ponto. Quando tu pega a luz natural, altas quantidades de luz natural nessa região, sem óculos escuro, tipo assim, a luz tem que entrar na tua retina. Tu precisa olhar direto pro sol? Não, mas ela tem que entrar no teu olho de algum jeito. Se tu tiver óculos de grau, tudo bem, não precisa tirar. É mais o óculos escuro que atrapalha. Então tá, quando tu pega essa luz natural, tu ativa essas funções biológicas que fazem com que, além do cortisol subir, esse era o exemplo que eu ia dar, os teus rins começam a funcionar muito mais. Então, nas 10 primeiras horas que tu acordou, o teu rim funciona muito mais, ele filtra muito mais. Essa é a hora que tu deveria estar tomando muito mais água. Mas tá, eu nem vou falar de hidratação, eu só quero que tu pense
que nas primeiras horas ali, logo que tu acordou, vamos botar aí 3 horas após acordar, tu deveria pegar aí uns minutinhos de luz natural, tá? Vamos pensar 15 minutos. Claro que é sempre melhor pegar mais. Pega mais luz, que é sempre bom, porque a biologia humana foi feita para pegar luz, cara. Tipo, não adianta tu me dizer que tu é noturna. Não, porque a biologia humana, ela veio lá da savana. Então a gente vem de anos de evolução em que a gente precisava pegar altas quantidades de luz natural durante o dia, então o máximo possível, e muito escuro à noite. Por quê? Porque é assim, não tem jeito, é a biologia, né? A gente não mudou, a gente inventou a luz elétrica, mas a biologia segue sendo a mesma. Não importa quanto de luz artificial a gente inventou. Então pega a luz natural. Se tu quiser juntar o movimento com a luz natural, olha que maravilha, já são 2 coisas ao mesmo tempo que tu tá fazendo. Tudo isso de manhã. Então, pegou o cachorro para ir passear, já pegou um solzinho ali, tá valendo, já tá fazendo as 2 coisas, o movimento e a luz natural. Essas são as coisas que tu vai fazer de manhã. Agora a gente vai pro terceiro passo, que é a respiração consciente. Quando tu pensa em respiração, parece que é uma coisa óbvia, né? Que acontece, mas não é. Assim como o sono, hoje em dia não é mais óbvio que a gente deite e durma, né? Porque a nossa cabeça fica a mil. A respiração consciente, ela vai te ajudar a manter o teu cortisol regulado ao longo do dia. Então, tudo bem, tu subiu o cortisol de manhã, porque essa é a hora que ele tem que estar alto, tu tem que ficar acordada. Depois, tu começa a ter um monte de estresse no trabalho, tu vai, daí alguém te enche o saco, então recebe um e-mail, tu recebe uma mensagem, um monte de coisa chata acontece. Então, tu tem que regular esse estresse. Digamos que seja ali no fim da tarde e vem alguém te incomodar, o teu cortisol sobe de novo. Um monte de coisinhas fazem com que o nosso cortisol suba, porque parece que todo dia a gente tem que matar um leão, né? E a nossa biologia, ela remete muito a isso, a fugir de perigos. E aí qualquer coisinha da vida urbana contemporânea é um perigo. É assim que a gente entende. Aí entra a tua racionalidade. Que legal, né? Que a gente pode pensar sobre isso. Então tu vai pensar sobre regular para baixo essa quantidade de estresse que o mundo te traz. Como é que tu faz isso? Com respiração consciente. Eu vou falar no próximo vídeo sobre respiração, mas aqui eu só vou te deixar uma ferramenta para diminuir o teu estresse, que é o suspiro fisiológico. Tu vai inspirar em 2 tempos e soltar em 1. Se tu fizer isso algumas vezes durante uma situação de estresse, tu já vai regular para baixo a tua quantidade de cortisol. Tu vai regular o teu sistema de luta ou fuga, esse sistema de medo que teu corpo tem a cada besteirinha que acontece no dia. E aí, consequentemente, tu diminui a tua ansiedade e, consequentemente, tu consegue ter esse ciclo de cortisol de uma maneira mais normal. Tu já vai entender por quê. Por quê? Vamos lá para o 4º passo. Porque no fim do dia tu precisa que o cortisol baixe. E aí é muito comum as pessoas fazerem o contrário, né? De manhã elas estarem se arrastando e de noite tá pilhada. Ela vai me dizer, mas eu sou noturna, Lara. E eu vou te dizer, não, tu não é noturna porque tu é um ser humano homo sapiens. Então tu não tem como tu ser noturna. Então tu precisa ajeitar isso. Pode ser que não aconteça num dia, numa semana, mas se tu tiver afim realmente de ajeitar, tu vai fazendo esse passo a passo e tu vai melhorando. E aí, essa é a hora que teu cortisol, mais tarde, né, depois que o sol se põe, ele começa a baixar. Por quê? Porque assim como o cortisol é bem ativado com a luz natural, a melatonina, que é o hormônio contrário do cortisol, que é o hormônio que te acalma, que te faz dormir, ela é ativada pelo escuro. Então, quando o sol se põe, o teu corpo começa a querer se resguardar. Só que a gente inventou a luz elétrica, né? Que bom. Então a gente consegue fazer um monte de coisa. Mas aí, de novo, entra a tua racionalidade. Quando estiver perto da hora que tu vai dormir, o ideal ali, uma meia hora antes, 1 hora antes, é tu diminuir as luzes. E a principal luz que tu tem que diminuir é essa que incide de cima para baixo, de 90 graus. Essa é a que faz a tua biologia entender que é meio-dia. Então guarda isso. Usa luzes abaixo da linha dos teus olhos. Pronto, isso já é uma grande coisa. Tá, mas eu tô vendo uma série, tô mexendo no celular. Tudo bem, tenta diminuir essa incidência de luz, essa luz azul, que é a luz das telas, um tempinho antes. Vamos colocar meia hora, porque eu sou bem ambiciosa, mas se tu quiser, pode ser 15 minutos, vai. Se tu fizer uma transição entre tô acordada, tô dormindo, o teu corpo já vai entender melhor. E aí, ele vai conseguir produzir aquela melatonina essencial para fazer tu dormir. E aí tu vai me dizer, mas Lara, eu tomo umas gotinhas de melatonina. E aí eu vou te dizer para tu não fazer isso, para tu experimentar fazer esse passo a passo que eu tô te dizendo antes de pensar em tomar melatonina. Porque a melatonina tem várias outras coisas que podem acontecer com o teu corpo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu quero que tu pense que
a parte comportamental vem muito antes de tomar umas gotinhas. Ah, mas é natural. Sim, é tão natural, mas tão natural que tu mesma produz. Então, imagina se tu precisasse, se tu conseguisse produzir sem precisar comprar, né? Sem precisar usar de fora. E além de que tem outros efeitos, principalmente na parte do sistema reprodutor. Mas eu realmente não vou entrar nesse assunto, não vou. Então, esse quarto passo é diminuir as luzes artificiais, principalmente essas de 90 graus, que incidem sobre tua cabeça, perto da hora de dormir, tá? Quanto mais tempo, melhor. Se tu conseguir fazer 1 hora, se conseguir fazer 1 hora e meia, melhor. O teu corpo vai entender que é noite e ele vai baixando as funções, assim como de manhã ele ativou, agora ele vai baixar. E a tua retina, assim como ela precisa de muita luz, grandes quantidades de luz de manhã, ela precisa de pouquíssima luz de noite. Ela não deveria receber luz de noite, depois que o sol se... Não é que não deveria, mas sim, deveria receber menos quantidade. Ela é muito sensível à luz. Então, qualquer coisinha vai desregular o sistema. E aí, tu fez esse quarto passo, daí tu foi dormir. Mas tá, não funcionou na primeira noite. Tu precisa pensar no teu sono em longo prazo. Não fica apegado a 1 noite, 2 noites. Se tu dormiu 1 noite mal, tudo bem. Tu tem que pensar no médio e longo prazo. Começa a aplicar esses passos. E olha que eu nem entrei em detalhes. Eu poderia falar muito mais passos, muito mais coisinhas para tu fazer que otimizam o teu sono. Eu poderia falar de alimentação, de temperatura, de tantas coisas, de sons, mas eu não vou falar, eu só vou te deixar com esses passinhos porque eu sei que tu já treina, eu sei que tu já cuida da tua saúde, que tu já cuida da tua alimentação. Isso aqui vai ser para te dar aquele up, para te otimizar os teus resultados, da tua performance e para tu conseguir, de repente, atingir níveis maiores de saúde, níveis maiores de performance por causa do sono, por meio do sono, tá? Então, se tu quiser saber mais, pode entrar em contato e aí a gente troca uma ideia e aí a gente pode aprofundar um pouco mais se tu quiser esse trabalho mais personalizado.